Olá, seja muito bem-vindo de volta e vamos dar sequência aqui ao nosso curso, beleza? Bom, na última aula você aprendeu como criar a sua estrutura organizacional, com todos os objetos, seus relacionamentos, pelas duas formas lá, tanto pela PP02 e PP01, como pela PPOME, conseguiu visualizar a sua estrutura organizacional. Agora, a gente já tem que começar a pensar no cadastro do nosso funcionário. E para isso, a gente vai falar sobre administração de pessoal. Né? A administração de pessoal é o módulo onde a gente dá manutenção no cadastro, nas informações do nosso funcionário. E para isso nós vamos começar aqui vendo os infotipos e transações para esse módulo. Beleza? Bora lá então. Bom, a gente tem aqui vários infotipos. Diferentemente lá na parte de OM, que eram poucos infotipos, aqui a gente tem um monte de infotipos e onde a gente vai gravar todas as informações do meu funcionário. Então a gente começa com o infotipo 0, com o infotipo de medidas. E o que é uma medida? Uma medida é uma ação que eu vou tomar com o meu funcionário. Então eu tenho a medida de contratação, medida de movimentação, medida de alteração salarial e até mesmo uma medida de desligamento. Então esse infotipo ele é responsável por armazenar essas informações de medida com data, motivo e todas as outras informações que você vai ver no detalhe. O infotipo 1 é o infotipo de atribuição organizacional, é onde eu tenho as informações da empresa do funcionário. Qual que é o cargo, qual que é a posição, qual que é o departamento, qual que é a área e sub-área de RH, toda aquela parte de estrutura organizacional com mais estrutura empresarial fica armazenado nesse infotipo que chama atribuição organizacional. O infotipo 2 é dados pessoais, nome, sobrenome, sexo, raça, data de nascimento, tudo isso. O infotipo 6 é infotipo de endereço, claro, né? É onde eu tenho lá o endereço do meu funcionário. Infotipo 7, infotipo tempo de trabalho teórico, é o horário de trabalho do meu funcionário. Infotipo 8, remuneração base, é o salário do meu funcionário, onde eu vou deixar armazenado lá qual é o salário dele. Infotipo 9, infotipo de banco, onde eu tenho lá a conta bancária, agência, conta, dígitos, dados bancários do meu funcionário. Elementos do contrato é o infotipo 16, onde eu tenho os dados de contrato. Qual que é o tipo de contrato? Indeterminado, determinado, aprendiz. Quais são os vínculos do meu funcionário com a empresa? Qual que é o percentual do fundo de garantia? Todas essas coisas aí. Se ele recebe salubridade, periculosidade, tudo isso fica dentro do infotipo 16. Tem o infotipo 21, que chama família ou pessoa de referência, que na verdade são os meus dependentes. Então aqui eu vou cadastrar pai, mãe, cônjuge, filhos, enteado, tutelado, todos os dados aí dos meus dependentes, né? O infotipo 41, infotipo de datas, é onde eu controlo as datas do funcionário. Então, por exemplo, eu posso cadastrar vários tipos de data lá. As datas mais comuns, data de admissão e data de desligamento. Mas eu posso criar outros tipos de data dentro dele. Beleza? E a gente tem o infotipo 105, é o infotipo de comunicação. Nesse infotipo a gente armazena basicamente os dados de usuário do sistema, e-mails, e-mail pessoal, esse tipo de informação. E o 0465 com o infotipo de documentos. Beleza? Onde eu vou armazenar ali todos os documentos do meu funcionário. Vamos ver então esses infotipos, cada um deles? Então, ó, infotipo 0. Então eu tenho aqui o tipo de medida e o motivo da medida. E qual é a posição que esse meu funcionário está ocupando, que ele vai começar a ocupar através dessa medida. Então aqui eu usei uma medida de contratação e a gente tem essas informações aqui dentro do infotipo 0. Infotipo 1, como eu disse lá, infotipo de atribuição organizacional, olha lá, ó. Então eu tenho aqui, ó, qualquer empresa do meu funcionário, área e sub-área, grupo e subgrupo, centro de custo. Lembra toda aquela parte de estrutura organizacional mais estrutura empresarial. Então, ó, grupo, subgrupo de empregados. Eu tenho aqui a minha posição, qual é o cargo e qual que é a unidade organizacional, né? Que lembra que unidade, nosso departamento e tudo mais. Infotipo 2, dados pessoais, então nome, sobrenome, forma de tratamento, local de nascimento,
todas essas informações, a parte pessoal mesmo, dados pessoais do funcionário, ok? Infotipo 6. Infotipos é o endereço, né? Então onde eu vou armazenar aqui o endereço do meu funcionário. E eu tenho aqui alguns tipos de endereço, tá? Então eu tenho aqui, ó, subtipo 1 é residência permanente, subtipo 2 é residência secundária e por aí vai. Eu posso ter lá um endereço de correspondência, posso ter o endereço que eu quiser. Colocar aqui, eu tenho esses 6 tipos de endereço aqui que eu posso configurar, tá bom? Infotipo 7, tempo de trabalho teórico. Então aqui é a regra de trabalho, né, o horário de trabalho do meu funcionário. Então, por exemplo, esse exemplo aqui é a regra de trabalho 0001, que é das 8 às 17, com intervalo das 11 ao meio-dia. Tá? Então, aqui fica todas as informações. Então, o percentual de trabalho, horas trabalhadas por dia, horas trabalhadas na semana. Tudo isso é configuração lá do módulo de time. Infotipo 8 é infotipo de remuneração base, então onde fica aqui o meu salário, né? Então eu tenho aqui as informações lá de qual é o tipo de tarifa, qual é a região do acordo. Nós vamos ver essas informações aqui com mais detalhe no módulo de remuneração lá e nas tabelas. E mais infotipo 8 é onde eu gravo as informações de salário. Infotipo 9, onde eu gravo as informações de dados bancários. Então tenho aqui qual é a minha agência, qual é o banco, qual é a conta, qual é o dígito. Tá? Esses dados aqui são utilizados para o pagamento do funcionário. Beleza? Infotipo 16, que é o infotipo lá de elementos do contrato, como eu falei. Então a gente tem aqui, ó, qual que é o tipo do contrato indeterminado, qual que é o período de experiência, qual que é o grau de instrução, vínculo empregatício, ó, data do FGTS, porcentagem do FGTS, se ele tem insalubridade ou periculosidade. Então todas essas informações ficam gravadas aqui no infotipo 16, ok? Infotipo 21, família, pessoa de referência. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui, ó, o membro, que é o tipo, né, o tipo de cadastro. Então eu tenho aqui cônjuge, primeiro nome, sobrenome, data de nascimento, sexo, nome completo, se é dependente inválido, se é estudante, se é válido para salário família, se é válido para imposto de renda. Então tudo isso, todas essas informações a gente deixa armazenadas aqui no Infotipo 21 para cada tipo de dependente cadastrado. E aí eu posso ter aqui, né, ó, cônjuge, pai, mãe, filho, tutelado, enteado. Todos esses tipos de dependentes são cadastrados dentro aqui do Infotipo 21. Ok? Próximo, o infotipo 41, que é o infotipo de datas, é aquilo que eu comentei. A gente pode, olha quantos espaços para cadastros de data eu tenho para utilizar. Então, mas normalmente as datas gravadas aqui são duas: data de admissão e data de desligamento. Essas datas elas são criadas automaticamente pelo sistema. Mas eu posso ter outro tipo de data? Posso. Quando que ele fez a opção na aposentadoria? Qual foi a data de promoção, se eu quiser? Não é muito comum, mas se eu quiser colocar, então eu posso determinar e configurar vários tipos de datas para armazenar dentro desse infotipo, ok? O infotipo 105, né? Então eu tenho aqui o tipo de informação mais o campo para gravar a mesma informação. Esse exemplo aqui, então eu tenho aqui o infotipo 00, o tipo 0001, que é o nome do usuário SAP, que ele aqui é o funcional. Então esse aqui é o nome do usuário desse funcionário. Mas aqui, de acordo com cada funcionário, eu vou ter um usuário específico. Posso ter e-mail, posso ter aqui, por exemplo, o número do cartão corporativo, posso ter aqui um contato específico. Eu quero ter qual que é o telefone celular dele, eu posso colocar aqui. Então é um subtipo que eu posso ficar configurando aqui vários tipos, né, de informação e colocar dentro desse infotipo, tá? Para comunicação com o funcionário. E por fim, o infotipo 0465, né, que é o infotipo de documentos. Aqui eu vou colocar todos os documentos do meu
funcionário. Então eu tenho aqui todos os tipos. Então eu tenho aqui o CPF, tenho o RG, tenho a carteira de trabalho, tenho aqui a certificado de reservista, tenho CNH, tenho aqui, por exemplo, aquelas carteiras de órgão de classe, OAB, CRM, e por aí vai. Então todas as informações de documentos ficam gravadas aqui no infotipo 0465. Beleza? Claro, você vai ver. Aqui eu passei de uma maneira bem rápida, né, só para você se familiarizar com as telas desses infotipos. Nós vamos ver todos eles com mais detalhe quando a gente for fazer de fato o nosso cadastro, né? Quando for cadastrar lá o nosso funcionário, você vai ver com mais detalhe essas informações, tá bom? E como que eu faço para atualizar esses infotipos? A gente também tem aqui transações para atualizar esses infotipos. Então, assim, eu tenho a PA40 é a transação onde eu vou criar as medidas. Então, por exemplo, como é que eu faço para contratar um funcionário? Pela transação PA40. Então, essa daqui, ela vai atualizar todos os infotipos de uma única vez. Eu vou te mostrar como faz isso lá na frente. Tá bom? PA20, ela exibe os dados dos meus infotipos. E a PA30, ela atualiza os dados dos meus infotipos. Então, o nome das transações, a PA40, medidas, PA20, exibe dados mestres de HR, e PA30 atualiza dados mestres de HR. Beleza? Vamos ver aqui essas transações. Então, ó, PA40 é essa carinha que ela tem aqui. Eu tenho aqui a relação de medidas. Aqui no nosso ambiente está configurado medida de contratação, medida mudança organizacional, que vai ser, por exemplo, uma troca de unidade, de departamento, transferência entre empresas, uma promoção e por aí vai, alteração salarial e o desligamento. Basicamente são as mesmas, as mais utilizadas aí pelas empresas. Eu posso ter outras? Posso, tá? Mas como eu tenho aqui vários, para cada medida eu tenho um motivo, então às vezes a gente consegue agrupar e deixar esse número de medidas aí mais, como que fala? Mais consolidado, mais menor, tá? PA20, essa aqui é a carinha da PA20, então eu tenho aqui um campo onde eu vou colocar a matrícula do funcionário, que é o número pessoal, e aí eu tenho essas abinhas aqui, ó, dados organizacionais, dados pessoais, dados de benefício, dados de tempo, e eu tenho a relação de infotipo separadinho aqui, tá? Para eu poder atualizar, nesse caso aqui da PA20, exibir os dados do meu infotipo. E eu posso aqui também, se eu souber o código decor, eu posso vir aqui nesse campo infotipo e especificar qual é o infotipo que eu quero visualizar. Tá? Ele não está aqui, ele não está aqui nessa lista, mas eu posso vir aqui, por exemplo, quero ver o infotipo 0465. Vem aqui 0465, digita, ele vai mostrar. Tá bom? E por fim, a transação PA30, que é a transação de atualizar, tá? Note que ela é bem igual à transação PA20, só que ela, nesse caso, permite a atualização. Olha só a principal diferença, ó. Essa daqui é a PA20. A PA20 ela só tem dois botõezinhos aqui em cima, ó. O botãozinho de visualizar, que é esse óculos, e o botãozinho de síntese, que é a montanha. Na PA30, olha só, eu tenho aqui o botão de criar, de modificar, de visualizar, de copiar, de delimitar, excluir. Então a PA20 e PA30, elas basicamente só muda as permissões de exibição para atualização. Ok? Então é isso. Basicamente aqui, essa aula é só para mostrar para vocês os infotipos e as transações que a gente vai utilizar para cadastro e manutenção do meu funcionário, dos dados mestres do meu funcionário. E vamos seguir. A próxima aula eu vou falar de remuneração, os infotipos e as tabelas de remuneração. E logo mais a gente vai conseguir cadastrar o nosso funcionário. Beleza? Então, até já!